e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesta sexta-feira santa, que é a sexta-feira da paixão e morte do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra a todos e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 46, onde diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e oremos em nome de Jesus. Grande Deus e soberano Pai, te louvamos e te agradecemos porque tu morrestes na cruz para nos salvar. E agora, neste momento em que vamos meditar a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, conceder sabedoria, discernimento no teu Espírito Santo, para que sejamos alimentados e edificados na tua santa e bendita palavra. Que assim seja. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. De que morreu Jesus? De que morreu Jesus? Você sabe? O evangelista Lucas era médico. E embora ele pudesse atestar, embora até ele pudesse dar um atestado de óbito, dando a causa morte de Jesus, mas ele não o fez. Ele preferiu deixar bem claro que Jesus se entregou voluntariamente. Então isso já mostra que Jesus não foi forçado a se entregar, mas ele fez voluntariamente, por causa de mim e de você. Ele tomou o nosso lugar, porque era para nós estarmos naquela cruz. Mas Jesus voluntariamente se entregou. Agora, a morte de cruz era uma morte horrível, uma morte dolorosa. O condenado poderia morrer de várias causas. Várias causas. Muitos condenados não aguentavam o espancamento e eles morriam antes mesmo de ser crucificado. Mas é isso que eu quero refletir nesta manhã. De que morre uma pessoa que é crucificada? Qual a causa da morte daquela pessoa que é crucificada? E vamos entender de que Jesus morreu. Então vamos ver a primeira coisa que um condenado poderia morrer ao ser crucificado: de depressão. Olha, a palavra de Deus fala que Jesus lá no jardim, ele sentiu uma tristeza tão grande que foi maior que uma depressão. A pressão, a tristeza, muitas vezes o abandono dos amigos, a traição, poderia levar o condenado a uma depressão. E a sua agonia? A agonia que fica, aquela angústia de que Jesus sabia tudo o que iria acontecer nessa semana. Ele estava ciente de tudo isso. Então, amados, a gente vê que Jesus poderia, lá no Getsemane, ele chorou, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas eu quero te dizer, mas Jesus não morreu de depressão. Outra causa que poderia Jesus ter morrido seria de desidratação. Vejam comigo, ele passou 6 horas pendurado numa cruz. Ali o cansaço de uma pessoa que estava ali pendurada, ficou sem se alimentar várias horas ali, sem poder se alimentar, e tudo isso poderia levar à desidratação e ele morrer. Mas Jesus disse, certa hora, que ele tinha sede. O que é que fizeram com Jesus? Deram vinagre, sabe? O vinagre, ele resseca a garganta, ele vai queimando por dentro. Mas eu quero te dizer, mas Jesus não morreu de desidratação. Nós podemos ver também uma outra causa, a terceira causa, que poderia ser tétano. Olha, o condenado, o crucificado, poderia morrer de tétano sim. Por quê? O condenado, ele era espancado com um chicote que na ponta tinham ferros. E ferros, quem sabe, estão enferrujados e sujos. E cada vez que ele encostava no corpo de Jesus, arrancava pedaços. E aquele ferro sujo, enferrujado, adentrava na sua pele e o fazia sangrar. Então nós podemos ver que poderia Jesus ter morrido de tétano, mas Jesus não morreu de tétano. Também a outra causa, a morte, poderia ser de hemorragia. Veja bem, olha, Jesus foi tão espancado, foi enfiado uma coroa de espinhos pontiagudo na sua cabeça que jorrava sangue.
ele foi tão espancado que seu corpo ficou ensanguentado. Ele tinha hematomas por todo o corpo. Então ele poderia ter morrido de hemorragia. Afinal, cada gota de sangue que ele derramou foi por você e foi por mim. Agora nós podemos ver que, apesar de Jesus ter sangrado muito, dele ter derramado muito sangue por nossa causa, eu quero te dizer, mas Jesus não morreu de hemorragia. Também o condenado poderia ter morrido de infarto. Veja bem, aquela posição durante muitas horas, com os braços estendidos, o corpo fazendo pressão sobre o seu peito, a sua cabeça pesada tombava sobre o pescoço, toda aquela pressão, aquela angústia, aquela ansiedade, os batimentos cardíacos aceleravam. Ele poderia ter morrido de uma parada cardíaca, ele poderia ter morrido de um infarto. Mas Jesus não morreu de infarto. Nós podemos ver que Jesus poderia ter morrido também de falência dos órgãos. Sim, meus irmãos, era comum a causa da morte de pessoas que eram crucificadas morrerem por tudo isso que a gente já falou aqui. Ele poderia ter morrido de falência dos órgãos, espancamento, ficar dependurado ali, os órgãos sem se alimentar, sem beber água. Eles iam falindo os seus órgãos por não ter água e não ter alimento. Mas Jesus não morreu de falência múltipla de órgãos. Ele poderia ter morrido também de uma infecção generalizada. A Bíblia fala que ele teve feridas pelo corpo de tanta chicotada que ele levou. Mas a Bíblia também diz lá no livro de Isaías que pelas suas feridas nós fomos sarados. E aquelas feridas expostas, quando um crucificado ficava ali naquela cruz, as aves de rapina, elas vinham para beliscar, para que o cheiro do sangue, da carne ali, as atraíam. E ele poderia perfeitamente ter morrido de uma infecção generalizada. Mas Jesus não morreu de infecção generalizada. E o último era o sufocamento. Jesus poderia ter morrido de falta de ar, sufocado. Por quê? Porque simplesmente a sua cabeça pesava, o seu corpo, os seus braços estendidos, aquilo poderia gerar sufocamento dele ficar várias horas, o peso da sua cabeça sobre o seu pescoço, que curvava sobre o seu peito, ele poderia ter sentido falta de ar. Mas Jesus não estava sentindo falta de ar. Sabe por quê, irmãos? Eles deram vinho e fel. Sabe para que eles davam vinho e fel? Para que fosse anestesiado o corpo daquele condenado, para que a vida dele se estendesse mais, para ele sofrer muito mais, eles ficarem ali assistindo aquele sofrimento. Mas Jesus não quis ser anestesiado. Jesus não bebeu aquele vinho com fel. Jesus quis vivenciar tudo aquilo que ele passou na cruz. Ele quis vivenciar consciente de tudo aquilo. E ele ainda teve forças para clamar naquela cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele ainda teve ar para respirar e clamar em alta voz para pedir perdão para os seus algozes. E a última coisa que Jesus fez na cruz do Calvário, ele clamou e expirou. Antes de expirar, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a palavra de Deus que ele expirou. Você já deu para perceber de que Jesus morreu? Sim, Jesus morreu de amor por nós, por você que está me assistindo aí, por mim que estou aqui pregando a palavra do Senhor. Somente por amor, ele foi voluntariamente e se entregou e passou por todo esse sofrimento, por humilhação, por ofensa, por espancamento, por agressão, porque ele nos ama de tal maneira. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, meu amigo, eu quero te dizer que Jesus
Quando ele morreu ali naquela cruz, não foi em vão. Ele morreu para providenciar para nós salvação. Ele morreu para providenciar libertação, porque nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos na escuridão, mas Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Os pecados do mundo estavam sobre ele. A culpa de todos nós se derramou sobre ele. Somente Jesus tem poder para nos salvar. Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode nos curar. Se você deseja ser salvo, entregue a sua vida para Jesus. Ele pagou um alto preço quando nós não valíamos nada. Quem éramos nós? Pecadores. Mas Jesus nos amou primeiro. E ele pagou um preço de sangue. Não foi preço de ouro, nem de prata, nem de dólar, não. Foi preço de sangue. Ele comprou alguém que não valia nada, alguém que era pecador. Mas ele nos comprou e nos resgatou. Eu quero te dizer que Jesus, se você tem alguma necessidade, se você precisa de libertação, se você está sofrendo, eu quero te dizer que só Jesus é o único caminho para te salvar. Jesus disse em João 14:13, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E disse mais: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, amados, o caminho não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Você conhece alguém que pagou um preço alto, que derramou sangue por você? Só Jesus salva. E se você tem necessidade de alguma coisa aqui nesta terra, você precisa estar passando por problemas, por dificuldades, você tem alguma necessidade, você tem um sonho, Jesus disse na sua palavra, aqui em João capítulo 14, versículo 14, ele disse: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele não disse para você: olha, se você precisar de alguma coisa, vai lá com Pedro que ele resolve. Olha, vai lá com fulano, vai lá com... Não. Ele disse: se me pedires alguma coisa em meu nome, em nome de Jesus, eu o farei. Isso é a palavra do Senhor. E agora que você já sabe de que morreu Jesus, eu quero te convidar nesse momento que você curve a sua fronte. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou se você, quem sabe, um dia entregou, mas se afastou, se desviou, volta para Jesus o mais rápido possível. Ele está aqui de braços abertos para receber você. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, agradeça a Deus por Ele ter morrido por você naquela cruz. Por Ele ter sofrido tudo que Ele sofreu por amor a você. Agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Porque tu morreste um dia, tu deste a tua vida. Tu que és o autor da vida. Que ninguém podia tirar a tua vida. Porque tu és a própria vida. Tu entregaste voluntariamente a tua vida. Por amor a mim. Para me salvar. E por isso eu te agradeço, eu te louvo, eu te engrandeço. E te digo: Jesus, eu te amo. Faça uma declaração de amor a Jesus. Diga a Ele que você o ama. Que você o adora. Que Ele é o único Deus da sua vida. Agora, se você que quer aceitar Jesus, que você possa dizer: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, eu me arrependo agora. E te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E você que estava afastado dos caminhos do Senhor, diga: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, Pai, e eu quero retornar ao teu caminho, me recebe em nome de Jesus. E se você tem alguma necessidade, está passando por uma situação difícil, por um problema que para você é impossível, faça como Jesus disse, peça a Ele, em nome de Jesus, e Ele vai te conceder. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Fique na paz.